Olá, tudo bem? Eu sou Beth Gravina para mais uma leitura do livro Assassinato no Expresso do Oriente, de Agatha Christie. Capítulo 6. Uma segunda entrevista com Arbuthnot. Ao ser convocado para uma segunda entrevista, o coronel Arbuthnot mostrou-se aborrecido. Sua expressão, ao sentar-se, era de irritação. Bem? Perguntou ele. Mil desculpas por incomodá-lo novamente, disse Poirot, mas existem ainda alguns pontos que talvez possa nos esclarecer. Verdade? Não creio. Para começar, vê este limpador de cachimbo? Sim. É um dos seus? Não sei, não ponho nenhuma marca neles. Está informado, coronel, de que é o único fumante de cachimbo neste trem? Neste caso, a probabilidade é que seja meu. Sabe onde foi encontrado? Não tenho a menor ideia. Estava perto do corpo do homem assassinado. O coronel Arbuthnot arregalou os olhos. Poderia dizer-nos, coronel, de que maneira ele poderia ter ido parar ali? Se quer dizer que eu deixei cair, a resposta é não. Esteve alguma vez na cabina de Ratchet? Nunca falei com aquele homem. Nunca falou com ele? Nem o matou? O coronel franziu as sobrancelhas sardonicamente. Se eu o tivesse feito, seria pouco provável que eu dissesse. Mas, na verdade, eu não matei o sujeito. Ah, murmurou Poirot, era inconsequente. Perdão, senhor. Disse que era inconsequente. Ah, exclamou o coronel, observando Poirot, mostrando-se pouco à vontade. O senhor vê, prosseguiu o detetive. O limpador de cachimbo não tem qualquer importância e eu posso imaginar outras 11 razões para a sua presença. Na verdade, queria vê-lo por outro motivo. Talvez Miss Debenham tenha lhe contado que ouvi trecho da sua conversa em Konya. Arbuthnot não respondeu. Ela disse, agora não, quando tudo acabar, quando estiver para trás. O senhor sabe a que ela se referia? Sinto muito, Monsieur Poirot, mas é meu dever recusar-me a responder-lhe. Pourquoi? Sugiro-lhe, observou brusca e secamente o coronel, que pergunte a Miss Debenham. Já o fiz. E ela recusou-se a dizer-lhe? Sim. Então acho que deve ficar claro, inclusive para o senhor, que minha boca permanecerá fechada. O senhor não revelaria o segredo de uma lady. O senhor pode colocar assim se quiser. Miss Debenham disse-me que se tratava de um assunto particular. Então por que não acredita nela? Porque, meu caro coronel, Miss Debenham tem o que eu chamo de caráter suspeito. Um contrassenso. Não, não é um contrassenso. O senhor não tem nada contra ela. Nem o fato de Miss Debenham ter sido segunda governanta na casa dos Armstrong ao tempo do sequestro de Daisy Armstrong. Fez-se silêncio que parecia não acabar. Como vê, prosseguiu Poirot, sabemos muito mais do que o senhor pensa. Se Miss Debenham é inocente, por que escondeu este fato? Por que me disse que jamais fora aos Estados Unidos? O senhor, Arbuthnot pigarreou, não poderia estar enganado? Não estou cometendo engano algum. Por que Miss Debenham mentiu para mim? O coronel deu de ombros. Melhor que pergunte a ela. Continuo achando que o senhor se enganou. Poirot levantou a voz e chamou um dos garçons. Pergunte à senhorita do número 11 se ela pode vir até aqui. Bien, monsieur. O empregado saiu. Os 4 homens permaneceram em silêncio. O rosto do coronel parecia ter sido entalhado em madeira, rígido e impassível. O garçom voltou. A senhorita já vem vindo, monsieur. Obrigado. 1 ou 2 minutos depois, Mary Debenham entrava no carro-restaurante. Capítulo 7.
A identidade de Mary Debenham. Mary Debenham usava chapéu. Jogava a cabeça para trás, como se num desafio. Seu penteado e o nariz davam-lhe a aparência de um navio singrando elegantemente os mares. Estava linda. Seus olhos fixaram Poirot por um minuto. Não mais do que isso. Queria ver-me? Queria perguntar-lhe, mademoiselle, por que mentiu hoje de manhã? Menti? Não sei o que quer dizer. Escondeu-nos o fato de que, ao tempo da tragédia dos Armstrong, a senhora morava na casa. Disse-me que nunca estivera na América. Poirot viu-a claudicar por um momento e em seguida recuperar-se. Sim, e é a verdade. Não, mademoiselle, era mentira. O senhor me compreendeu mal. Disse ser verdade que menti. Ah, então admite. Certamente, a moça sorriu, desde que o senhor descobriu. Pelo menos a senhorita é franca. Não me resta outra coisa além disso. Bem, é verdade. E agora, mademoiselle, posso perguntar-lhe a razão das invasivas? Eu diria que as razões são óbvias, monsieur Poirot. Não são óbvias para mim, mademoiselle. Tenho, disse em voz calma, denotando certa frieza, de viver a vida. Quer dizer? O que sabe o senhor? Levantou os olhos e olhou Poirot com firmeza. A respeito de lutar para conservar um emprego decente. O senhor acha que uma moça que esteve detida, devido a ligações com um assassinato cujo nome e talvez fotografias saíram nos jornais ingleses, o senhor acha que seria empregada por uma dona de casa comum inglesa, como governanta, para tomar conta de suas filhas? Não vejo por que não, se não teve culpa de nada. Ah, culpa! Não me refiro à culpa, falo de publicidade. Assim, monsieur Poirot, consegui vencer na vida, consegui empregos agradáveis, bem pagos. De modo algum eu arriscaria tudo por nada. Eu arriscaria sugerir, mademoiselle, que o melhor juiz para isso seria eu e não a senhorita. Ela deu de ombros. Por exemplo, a senhorita poderia ter me ajudado com as identificações. Onde quer chegar? A senhorita não reconheceu na Condessa Andrene a irmã mais nova de Miss Armstrong, que dera como se estivesse em Nova York. A Condessa Andrene? Não, sacudiu a cabeça. Pode parecer-lhe extraordinário, mas não a reconheci. Ela ainda crescia quando eu a vi. Isto foi há mais de 3 anos. A verdade é que a Condessa me lembrou alguém, mas ela parece tão estrangeira. Jamais poderia fazer qualquer ligação com a jovem estudante. E, na verdade, eu só a vi casualmente no carro-restaurante. Observei mais o seu modo de vestir do que seu rosto. Além disso, tinha as minhas preocupações. Continua recusando-se a revelar-me seu segredo? Não posso, murmurou ela. Não posso. De repente, Miss Debenham perdeu o controle dos nervos, colocando o rosto entre os braços e chorando desesperadamente. O coronel levantou-se e colocou-se atrás dela. Olha aqui, gaguejou. Eu quebrarei cada um dos seus ossos, seu abelhudo miserável. Monsieur, protestou Bock. Mary, Arbuthnot dirige-se à moça. Pelo amor de Deus. Não é nada. A jovem recuperou-se. Está tudo bem. O senhor não precisa mais de mim, não é, monsieur Poirot? Se quiser, terá de achar-me. Ah, que tola estou sendo. A inglesinha saiu correndo do carro-restaurante. Arbuthnot seguiu-a depois de dizer a Poirot. Miss Debenham não tem nada a ver com isso. Nada, compreende? E se ela for perturbada, o senhor terá de ver-se comigo. Gosto de ver os ingleses irritados, comentou Poirot. Eles ficam divertidos. Quanto mais se emocionam, menos controlam a língua. Bock não se mostrara interessado pelas reações emotivas do inglês. Sentia uma enorme admiração pelo amigo. Mon cher, vous êtes patent, bradou. O palpite miraculoso. C'est formidable. Incrível como deduz as coisas, acrescentou Constantine. Não me acredita em nada desta vez. Não foi palpite.
Praticamente a Condessa Andrene contou-me tudo. Come on. Lembra-se de que eu lhe perguntei sobre a governanta ou a sua companheira? Eu já decidira que se Mary Debenham estivesse envolvida, ela deveria ter trabalhado na casa naquela condição. Sim, mas a Condessa descreveu uma pessoa completamente diferente. Exato. Uma mulher alta, de meia idade, de cabelos ruivos, na verdade, o oposto de Miss Debenham, e tanto que chega a chamar a atenção. Mas então ela teve de inventar um nome rapidamente, e a associação de ideias a atraiu. Ela disse Miss Freebody. Sim. Eh bien, vocês podem não saber, mas uma loja em Londres, até pouco tempo atrás, chamava-se Freebody e Debenham. Com o nome Debenham na cabeça, ela deu o outro. Compreendi tudo imediatamente. O que é outra mentira. Por que fez isso? Possivelmente mais lealdade. O que torna as coisas mais difíceis. Mas foi, disse Bock, violento. Será que todo mundo mente neste trem? Isso, disse Poirot, é o que estamos a ponto de ver. Capítulo 8. Mais revelações surpreendentes. Nada mais pode me surpreender agora, afirmou Bock. Nada. Mesmo que todos neste trem tenham morado com os Armstrong, eu não ficaria surpreso. Esta é uma observação muito profunda, retrucou Poirot. Mas não gostaria de ver seu suspeito favorito, o italiano? Você vai dar outro daqueles palpites? Precisamente. Este caso é mais do que extraordinário, comentou Constantine. Não, é mais do que natural. Se é isto que considera, Bock observou num tom cômico. Natural, mon ami. Poirot desta vez pedira ao garçom para que chamasse Antonio Foscarelli. O italiano demonstrava timidez no olhar. O que desejam? Já não lhes disse tudo o que sabia? Perdi-o. Sim, o senhor tem algo mais a dizer-nos, disse Poirot. A verdade. A verdade? Seu olhar atingiu o detetive e seus modos já não eram tão seguros. Oui, pode ser que já saibamos de tudo, mas será um ponto a seu favor se nos contar espontaneamente. O senhor fala como a polícia americana. Come clean, dizem eles. Ah, então já teve alguma experiência com a polícia de Nova York? Não, nunca. Eles não conseguiram provar nada contra mim, embora tivessem tentado. Refere-se ao caso Armstrong, não? Você era o motorista? O olhar do detetive cruzou com o do italiano. O homem parecia um balão furado. Desde que o senhor já sabe, para que perguntar? E por que mentiu hoje pela manhã? Negócios. Além disso, eu não confio na polícia iugoslava. Eles odeiam os italianos. Não me fariam justiça. Talvez fosse exatamente justiça o que eles lhe dariam. Não tem nada a ver com o crime de ontem à noite. Jamais deixei minha cabina. O inglês de cara comprida pode confirmar isso. Não fui eu quem matou este porco Brashet. O senhor não pode provar nada contra mim. Poirot escrevia qualquer coisa no papel. Em seguida, disse ao italiano. Muito bem, pode ir. O senhor não pensa... Foscarelli perguntou preocupado. Que eu tenho a ver alguma coisa com aquilo, não é? Disse que pode ir. Isso é traição. Vocês vão me culpar? Tudo por causa daquele porco que deveria ter ido para a cadeira elétrica. Uma infâmia que ele não tenha ido. Se tivesse sido eu, se eu tivesse sido preso... Mas não foi você. Você não teve nada com o sequestro da criança. Que está dizendo? Aquela pequenina era o encanto da casa. Chamava-me Tônio. Sentava no carro e brincava no volante.
Toda a criadagem a adorava, até a polícia compreendeu isso. Ah, menina linda! A voz de Foscarelli se acalmara. As lágrimas começaram a correr dos seus olhos. Então voltou-se nos calcanhares e saiu do vagão. Pedro, chamou Poirot. O garçom veio correndo. O número 10, a senhora sueca. Bien, monsieur. Outra vez? Perguntou Bock. Não é possível. Diga-lhe que não é possível. Mon cher, temos de saber, mesmo que no fim todos tenham um motivo para ter morto Ratchet, nossa tarefa é descobrir. Feito isso, poderemos saber com quem fica a culpa. Minha cabeça está girando. Greta Olson entrou soluçando no carro-restaurante. Despencou-se na poltrona em frente ao detetive e assoou o nariz num grande lenço. Acalme-se, mademoiselle. Acalme-se. Poirot bateu em seu ombro. Só desejamos umas palavras de verdade. A senhora era a enfermeira encarregada de Daisy Armstrong. É verdade, é verdade. Ah, ela era um anjo, um anjinho, e foi levada por aquele criminoso, tratada com crueldade, e sua pobre mãe, a outrazinha que nunca viveu. O senhor não compreende, não pode saber. Se tivesse estado lá como eu, se tivesse presenciado a tragédia, eu devia ter lhe dito a verdade hoje de manhã, mas tive medo. Fiquei feliz pelo homem estar morto, por ele não poder mais torturar ninguém, nenhuma criança. Ah, não tenho palavras. A sueca chorava mais desesperadamente do que nunca. Poirot continuou batendo no seu ombro gentilmente. Compreendo tudo. Não lhe farei mais perguntas. Basta ter admitido a verdade. Eu compreendo, fique certa disso. Soluçando sempre, Greta Olson levantou-se e saiu, esbarrando no homem que entrava. Era o valete Masterman. Espero não estar atrapalhando o senhor, mas achei melhor vir logo dizer-lhe a verdade. Fui ordenança do coronel Armstrong na guerra e depois seu valete em Nova York. Estou com medo por ter escondido este fato hoje de manhã. Foi errado da minha parte, senhor, e achei melhor vir esclarecer. Mas espero, senhor, que não esteja suspeitando de Tônio. O velho Tônio, senhor, não mataria uma mosca. Posso jurar que ele não saiu da cabina por toda a noite passada. Assim, o senhor vê, ele não poderia tê-lo feito. Tônio pode ser um estrangeiro, senhor, mas é uma criatura muito boa, muito diferente daqueles italianos sobre os quais a gente vive lendo. O valete calou-se. Poirot olhou fixamente. É tudo o que tem a dizer? É tudo, senhor. O valete esperou que o detetive dissesse mais alguma coisa, mas como ele se mantivesse calado, curvou-se e, depois de um momento de hesitação, deixou o carro-restaurante da mesma maneira que entrara. Isso, comentou Constantine, é a coisa mais improvável que eu poderia ver, mesmo num roman policier. Concordo, disse Bock. Dos 12 passageiros do vagão, 9 têm alguma ligação com o caso Armstrong. Quem será o próximo? Pergunto eu. Quase posso responder a pergunta, interrompeu Poirot. Eis aí o seu detetive americano, Monsieur Hardman. Será que ele também vem confessar? Antes que Poirot pudesse responder, o americano chegara à sua mesa. Deu-lhe uma espiadela atenta, sentou-se e disse: Afinal, o que está acontecendo neste trem? Está me parecendo um hospício. O senhor tem certeza, perguntou Poirot, que não era o jardineiro da casa dos Armstrong? Eles não tinham jardim. Nem mordomo? Eu não tenho jeito para um emprego desses. Nunca tive qualquer ligação com a casa dos Armstrong, mas estou a ponto de acreditar ser o único no trem nesta situação. Na verdade, é um tanto surpreendente, comentou Poirot. Seguirons-le, acrescentou Bock. Tem alguma ideia sobre o crime, Mr. Hardman? Inquiriu Poirot. Não, senhor. Ele vai me derrubar. Não sei como decifrá-lo.
Eles não podem estar todos envolvidos, mas não consigo adivinhar quem é o culpado. Como descobrirá, é o que preciso saber. Simplesmente imaginei coisas. Então acredite, o senhor é um grande adivinho. Hartman reclinou-se na poltrona, olhando Poirot com admiração. Desculpe, me disse, mas ninguém poderia imaginar olhando para o senhor. Tiro o chapéu para o senhor, Monsieur Poirot. É muito bondoso, Mr. Hartman. Nada disso. Tinha de cumprimentá-lo. Ainda assim, o problema não foi resolvido inteiramente. Podemos dizer com certeza quem matou Brashet? Deixe-me fora, preveniu Hartman, porque não direi nada do que penso. Tudo que sinto é uma admiração natural. Que diz dos outros dois que falam, a velha senhora americana e a dama de companhia alemã? Será que são as únicas duas inocentes em todo o trem? A menos, ressaltou Poirot sorrindo, que possamos enquadrá-las em nosso pequeno grupo, como diríamos, caseira e cozinheira da família Armstrong. Bem, nada no mundo me surpreenderia agora, disse Hartman com uma calma resignação. Uma loucura. Eis o que temos à nossa frente. Ah, mon cher, isto seria realmente levar a coincidência um pouco longe demais, advertiu Bock. Eles não podem estar todos metidos nisso. Poirot observou um pouco e respondeu. Você não compreende absolutamente nada. Diga, você sabe quem matou Brashet? E você? Respondeu perguntando Bock. Ah, sei sim, anuiu Poirot. Já faz algum tempo que sei. É tudo tão claro. Não vejo por que não deduziu tão bem. Poirot observou Hartman e perguntou. E você? Não sei. O detetive balançou a cabeça olhando Poirot curiosamente. Não sei nada. Qual deles? Poirot calou-se por um minuto e disse em seguida. Se quiser ajudar, Mr. Hartman, por favor, junte todos aqui. Há possivelmente 2 soluções para o caso. Quero expor ambas a todos vocês. Capítulo 9. Poirot propõe 2 soluções. Os passageiros foram chegando ao carro-restaurante e ocupando as mesas. Todos apresentavam mais ou menos a mesma expressão de expectativa misturada à apreensão. A sueca continuava chorando enquanto Mrs. Hubbard a consolava. Agora você precisa controlar-se, querida. Tudo estará perfeitamente bem. Não perca fé. Se um de nós é o assassino, todos sabemos muito bem que não é você. Ninguém seria louco para imaginar isso. Sente aqui e fique calma. Não tenha medo. Mrs. Hubbard calou-se ao ver Poirot se levantar. O condutor colocou-se perto da porta. Posso ficar aqui, monsieur? Certamente, Michel. Monsieur e madame. Poirot pigarreou. Falarei inglês, pois acho que todos conhecem a língua. Estamos aqui para investigar a morte de Samuel Edward Brashet, aliás, Cassette. Há 2 soluções possíveis para o crime. Vou colocá-las diante dos senhores e pedirei a Monsieur Bock e ao Dr. Constantine que apontem qual a solução mais certa. Agora todos conhecem os fatos. Brashet foi encontrado morto a punhaladas esta manhã. Foi visto vivo pela última vez às 12h37, quando falou com o condutor pela porta fechada. Um relógio em seu bolso, encontrado todo quebrado, estava parado a 1h15. O Dr. Constantine, que examinou o corpo, acha que a morte ocorreu entre meia-noite e 2 da manhã. Às 12h30, como sabem, o trem entrou numa nevasca. Depois daquela hora, era impossível a qualquer um deixar o trem. O depoimento de Mrs. Hartman, que trabalha para uma agência de detetives de Nova York, várias cabeças voltaram-se para ele. Indica que ninguém poderia ter passado pela sua cabina, número 16, no fundo, sem ser visto por ele. Somos então levados à conclusão de que o assassino está entre os passageiros de um vagão em particular, o carro Istambul Calais. Isto, eu direi, era a nossa teoria. Como? Interrompeu Bock, surpreso. Mas colocarei agora uma alternativa. É muito simples.
Mr. Ratchet tinha um certo inimigo, o qual temia. Deu a Mr. Hardman uma descrição dele e contou-lhe da possibilidade de um atentado que provavelmente se daria na segunda noite após a partida. Mas, senhoras e senhores, eu diria que Ratchet sabia muito mais do que falou. O inimigo, como Ratchet esperava, tomou o trem em Belgrado ou Vinkovci pela porta deixada aberta pelo coronel Arbuthnot e McQueen quando desceram a plataforma. Ele dispunha de um uniforme da Wagon Lee, o qual vestiu sobre suas roupas comuns, e também de uma chave mestra que lhe permitiu ter acesso à cabina de Ratchet, apesar de a porta estar fechada. Ratchet estava sob a influência de uma pílula para dormir. O criminoso o esfaqueou com grande ferocidade e deixou a cabina através da porta que dava para a de Mrs. Hubbard. Então, disse Mrs. Hubbard, foi assim. Na passagem, atirou a faca dentro da sacola, mas sem que eu soubesse, perdeu um botão do uniforme. Então saiu da cabina para o corredor. Atirou o uniforme numa mala de uma cabina momentaneamente vazia e, usando roupas comuns, deixou o trem antes da partida pelo mesmo caminho utilizado para entrar. Notou-se um falatório. Que dizer do relógio? Perguntou Hardman. É a explicação de tudo. Ratchet esquecera de atrasar o relógio 1 hora em Stary Broad. O relógio continuava a marcar a hora da Europa Oriental, um fuso à frente da Europa Central. Era 00:15 quando foi esfaqueado e não 1:15. Mas esta explicação, comentou Bock, é absurda. E quem falou com o condutor às 1:23 Era Ratchet ou o assassino? Não necessariamente. Pode ter sido uma terceira pessoa. Alguém que tivesse ido falar com Ratchet e encontrou-o morto. Tocou a campainha para chamar o condutor, mas arrependeu-se, pensando que poderia ser acusado do crime. Assim, falou fingindo ser Ratchet. C'est possible, admitiu Bock. Mas Poirot voltou-se para Mrs. Hubbard. Madame ia dizendo qualquer coisa. Não sei bem o que ia dizer. Acha que esqueci também de atrasar o meu relógio? Não, madame. Acho que a senhora ouviu o homem passar, mas inconscientemente. Mais tarde, teve um pesadelo com um homem que estava na sua cabina. Levantou-se e chamou o camareiro. Sim, creio ser possível. Como explica? A princesa Dragomirov foi incisiva. O depoimento de minha dama de companhia. Muito simples, madame. Ela reconheceu o lenço que eu lhe mostrei e tentou protegê-la. Ela encontrou o homem, porém mais cedo, enquanto o trem estava na estação de Vinkovci. Fingiu tê-lo visto mais tarde, a fim de fornecer-lhe um álibi. O senhor, a princesa inclinou a cabeça, pensou em tudo, monsieur. Eu o admiro. Fez-se silêncio por um momento, então todos se voltaram para o Dr. Constantine, que acabava de dar um murro na mesa. Não, não e não. Esta explicação é inconsistente. Há uma dúzia de pontos na qual é falha. Monsieur Poirot sabe que a coisa não foi assim. Vejo. Poirot lançou-lhe um olhar estranho, que terei de apresentar-lhe minha segunda solução. Mas não abandone esta tão abruptamente. Poderá concordar com ela mais tarde. Voltou-se novamente para o grupo. Há outra explicação possível para o crime. Tendo ouvido todos os depoimentos, enumerei alguns pontos que me chamaram a atenção em especial e relatei-os aos meus colegas. Alguns já estão elucidados, como, por exemplo, a mancha de tinta em um passageiro, etc. Passarei rapidamente pelos que persistem. O primeiro e mais importante é uma observação que me foi feita pelo Monsieur Bock no carro-restaurante durante o almoço no primeiro dia de viagem após Istambul. Relacionava-se com a heterogeneidade do grupo aqui reunido, representando todas as classes e nacionalidades. Concordei com ele, mas fiquei pensando onde se poderia ter tanta gente assim sob outras condições. E a resposta veio prontamente. Na América apenas. Nos Estados Unidos, poderia haver uma criadagem composta de tantas nacionalidades,
um motorista italiano, uma governanta inglesa, uma enfermeira sueca, uma dama de companhia francesa, etc. Isso me levou a armar um esquema de palpites, isto é, colocar cada pessoa no lugar do caso Armstrong, da mesma maneira que um produtor organiza o elenco para uma peça. Bem, isto deu um resultado extremamente satisfatório. Além disso, examinei na minha mente cada um dos depoimentos, com alguns resultados curiosos. Tomemos o de McQueen. Minha primeira entrevista com ele foi inteiramente satisfatória, mas na segunda ele fez uma observação um tanto estranha. Eu havia descrito para ele a descoberta da carta mencionando o caso Armstrong. Ele disse: "Mas é claro." Depois fez uma pausa e prosseguiu: "Quero dizer, foi muito descuido do velho. Senti que não era aquilo que ele ia dizendo." Suponhamos que queira dizer, mas claro que ela foi queimada. Nesse caso, McQueen sabia da carta e da sua destruição. Em outras palavras, ou ele era o assassino ou seu cúmplice. Muito bem. Em seguida, o valete. Ele disse que seu patrão tinha o hábito de tomar uma pílula para dormir quando viajava de trem. Mas teria ele tomado alguma coisa na noite passada? A pistola sob seu travesseiro denunciou a mentira. Rashid pretendia ficar bem acordado. Se algum soporífero lhe fosse administrado, teria sido sem o seu consentimento. Por quem? Obviamente por McQueen ou pelo valete. Agora chegamos ao depoimento de Mr. Hartman. Acreditei em tudo o que se referia à sua identidade, mas quando ele me falou do método utilizado para vigiar Monsieur Rashid, sua história tornou-se absurda. A única maneira pela qual se poderia realmente proteger Rashid seria passando a noite com ele na cabina ou em algum lugar de onde fosse possível vigiar-lhe a porta. A única coisa que seu depoimento revelou foi que ninguém em qualquer outra parte do trem poderia ter assassinado Rashid. Isso circunscreveu o caso ao carro Istanbul Calais. Tudo me pareceu um tanto inexplicável e eu coloquei o fato de lado para pensar nele depois. Provavelmente todos já sabem que ouvi parte de uma conversa entre Miss Debenham e o coronel Arbuthnot. O que me chamou a atenção foi que o coronel chamou-a de Mary, evidenciando a intimidade de suas relações com ela. Mas o coronel, ao que se supunha, só a conhecera há poucos dias. E eu sei como são os ingleses do tipo do coronel. Mesmo que tivesse se apaixonado pela jovem à primeira vista, ele teria ido devagar e com decoro. Assim, concluí que os dois se conheciam há bastante tempo, mas por alguma razão fingiram-se de estranhos um para o outro. Outro detalhe foi a familiaridade de Miss Debenham com a expressão long distance para uma ligação telefônica. Isso só é usado nos Estados Unidos, onde Miss Debenham dissera nunca ter estado. Passando a outra testemunha, Miss Hubbard nos disse que, deitada na cama, não poderia ver se a porta de intercomunicação estava ou não trancada, e por isso pediu a Miss Olson para verificar. Isto seria perfeitamente verdade se ela estivesse nas cabinas 2, 4 ou 12, ou qualquer número par, pois nelas o trinco fica sob a maçaneta. Nos números ímpares, como na cabina 3, que o ocupava, o trinco ficava acima da maçaneta e não pôde ser escondido por uma sacola dependurada nela. Concluí que Mrs. Hubbard estava inventando um incidente que nunca ocorrera. E agora, deixe-me dizer algumas palavras sobre tempo. Para mim, o detalhe interessante a respeito do relógio é o lugar onde ele foi colocado, ou seja, o bolso do pijama de Rashid, onde o incomodaria, principalmente levando-se em conta o tipo de relógio apropriado para pendurar na cabeceira da cama. Assim, é claro que o relógio fora colocado ali de propósito. O crime, então, não ocorreu a 1h15. Foi praticado antes. Para ser exato, às 23 para 1. Meu amigo Bock adiantou um argumento em favor do barulho que acordou. Mas se Rashid estava drogado, não poderia ter gritado.
Se pudesse, também poderia ter tentado se defender e não havia sinais de luta. Lembro-me de McQueen chamando minha atenção por 2 vezes para o fato de que Ratchet não falava francês. Cheguei à conclusão de que tudo o que aconteceu às 23:01 era uma comédia levada à cena exclusivamente para mim. Isso se comprova com a farsa do relógio. Eles acharam que eu a colocaria de lado e, confiando na minha inteligência, pensaria que admitiria que, como Ratchet não falava francês, a voz que ouvi às 23:01 não era a dele e que Ratchet já estava morto. Mas estou certo de que às 23:01 Ratchet estava dormindo drogado. No entanto, o artifício deu certo. Abri a porta da cabina e olhei para fora. Na verdade, ouvi a frase pronunciada em francês. Se eu não pudesse entender que Ratchet seria incapaz de usar aquela expressão, até McQueen poderia chegar e dizer-me isso. Bem, então a que horas se deu o crime? E quem o matou? Em minha opinião, e isto é apenas uma opinião, Ratchet foi morto muito perto das 2 horas, já no limite que nos foi dado pelo doutor. Quanto a quem o matou... Poirot fez uma pausa, observando a plateia. Não poderia reclamar de falta de atenção. Todos os olhares se fixavam nele. Naquele silêncio poderia ser ouvido o barulho da queda de um pingo d'água. O detetive prosseguiu. Fui surpreendido pela impossibilidade de provar qualquer coisa contra qualquer dos ocupantes do trem e pela estranha coincidência de, em todos os casos, os álibis terem sido apresentados pelo que chamamos de pessoas não prováveis. Assim, Mr. McQueen e o Coronel Arbuthnot forneceram-me álibis mutuamente. 2 pessoas que dificilmente tinham tido antes qualquer tipo de ligação. O mesmo aconteceu com o valete inglês e o italiano, a senhora sueca e a jovem inglesa. Disse a mim mesmo, mas isto é extraordinário. Não podem estar todos metidos nisso. Mas então, senhores, veio-me à luz. Todos estavam envolvidos. Não é possível a coincidência de todas as pessoas ligadas ao caso Armstrong estarem viajando no mesmo carro. Não, coincidência não. Premeditação. Lembro-me de uma observação do Coronel Arbuthnot sobre júri e julgamento. Um júri se compõe de 12 pessoas. Havia 12 passageiros e Ratchet foi esfaqueado 12 vezes. E explicou-se então por que o carro Istanbul Calais estava lotado nesta época do ano. Ratchet escapou à justiça dos Estados Unidos. Não havia dúvida sobre a sua culpabilidade. Visualizei um júri autodeterminado que o condenara à morte e que, pelas circunstâncias, acabara transformando-se também nos seus carrascos. E imediatamente todo o caso se resolveu. Viu-o como um perfeito mosaico, cada pessoa desempenhando a sua parte. A coisa foi planejada de tal maneira que, se alguém caísse em suspeita, o testemunho da outra o liberaria e confundiria o caso. O depoimento de Hardman era necessário se alguém de fora fosse suspeito e não pudesse produzir um álibi. Os passageiros do carro de Istambul não corriam perigo. Cada detalhe do seu depoimento tinha sido estabelecido de antemão. Tudo foi armado como uma charada. Quanto mais se procurasse uma solução, mais as coisas se complicariam. Como disse meu amigo Bock, o caso todo parecia impossível, e isto era exatamente o que se queria. Isto soluciona tudo? Sim. A natureza dos ferimentos, cada um desfechado por uma pessoa diferente. As cartas de ameaça artificiais, porque irreais, escritas apenas para produzir pistas. Sem dúvida houve cartas verdadeiras avisando Ratchet do seu destino, mas McQueen as destruiu, substituindo-as por outras. Então a história de Hardman, uma mentira do princípio ao fim. A descrição do homem baixo com voz afeminada, conveniente, pois não incriminava nenhum dos verdadeiros condutores da Wagon-Lit e poderia aplicar-se tanto a um homem quanto a uma mulher. A ideia de esfaquear parece inicialmente estranha, mas se pensarmos bem, ela se enquadra muito bem nas circunstâncias. Uma faca era uma arma que poderia ser usada por qualquer um, fraco ou forte, sem fazer barulho.
Creio, embora possa estar errado, que todos entraram na cabina de Ratchet pela de Miss Hubbard e cada um desferiu o seu golpe. Ninguém saberia qual dos golpes matou Ratchet. A última carta recebida por Ratchet foi cuidadosamente queimada. Sem uma pista para levar ao caso Armstrong, não haveria absolutamente razão para se suspeitar de qualquer dos passageiros. Seria encarado como trabalho de fora e provavelmente o homem baixo de voz afeminada teria sido visto por um ou mais passageiros, abandonando o trem em Broad. Não sei exatamente o que aconteceu quando descobriram que parte do plano caíra por terra devido à nevasca e à parada do trem. Houve, creio, uma reunião decidindo-se para seguir. Na verdade, agora cada um e todos os passageiros seriam suspeitos, mas esta possibilidade já fora examinada. A única coisa adicional a fazer era aumentar a confusão. 2 pseudopistas foram deixadas na cabina do morto, uma incriminando o coronel Arbuthnot, que possui um excelente álibi e cuja ligação com a família Armstrong era quase impossível de constatar-se, e a outra, o lenço incriminando a princesa Dragomirov, protegida por sua posição social, virtude, físico frágil e um álibi fornecido por sua dama de companhia. Além disso, para aumentar a confusão, inventou-se a mulher de robe vermelho. Mais uma vez, tenho de suportar a existência da mulher. Levanto-me e olho. Vejo o robe vermelho desaparecendo ao longe. E mais gente. O condutor, Miss Debenham e McQueen confirmam tê-lo visto. Alguém bem-humorado acabou colocando a peça sobre minha mala enquanto eu interrogava os passageiros no carro-restaurante. Não sei de onde veio o robe, mas suspeito de que seja da Condessa Andrene, já que em sua bagagem havia apenas um negligé tão delicado que mais parecia um traje de chá do que um traje para dormir. Quando McQueen percebeu que a carta tão cuidadosamente destruída tinha sido recuperada em parte e que a palavra Armstrong era exatamente a que restava, ele deve ter passado imediatamente a informação aos demais. Foi quando a posição da Condessa Andrene ficou em xeque e seu marido tratou de alterar seu passaporte. Mas aí, pela segunda vez, a sorte não os ajudou. Todos concordaram em não confessar sua ligação com a família Armstrong. Sabiam que eu não teria meios imediatos de descobrir a verdade e sabiam que eu não poderia entrar no assunto a menos que suspeitasse de alguém em particular. Mas ainda há um detalhe a considerar. Achando correta a minha teoria, e eu estou certo da sua exatidão, então o próprio condutor da Wagon Lee deve ter participado de tudo. Mas isso nos conduz a 13 pessoas, e não 12. Em vez da fórmula usual, entre tantas pessoas, uma é culpada, fiquei com o problema de, em 13 pessoas, descobrir um inocente. Qual? Cheguei a uma estranha conclusão. A de que o inocente seria o que mais culpado parecesse. Refiro-me à Condessa Andrene. Fiquei impressionado pela firmeza com que seu marido deu-me sua palavra de honra de que ela não havia saído da cabina, e decidi que o conde tomara o lugar de sua mulher. Sendo assim, Pierre Michel era o 12º, mas como poderia explicar sua cumplicidade? Ele era um homem decente, há muitos anos trabalhando para a companhia, jamais o tipo de homem que participaria de um crime. Mas Pierre Michel deveria estar envolvido no caso Armstrong. Lembrei-me então de que a empregada que se jogou da janela era francesa. Supus que era a filha de Pierre Michel. Isso explicaria tudo, até mesmo o local escolhido para o crime. Mas alguém cuja participação no crime não tenha sido esclarecida? Identifico o coronel Arbuthnot como um amigo dos Armstrong. Talvez tenham ido juntos para a guerra. Hildegard Smith trabalhava para a família, talvez como cozinheira. Coloquei uma armadilha na qual ela caiu. Perguntei-lhe se era boa cozinheira. Ela respondeu: sim, todas as minhas patroas dizem isto. Mas quando se está empregada como dama de companhia, é difícil que os patrões possam saber se tem ou não uma boa cozinheira. Em seguida, Hardman. Ele parece não pertencer à criadagem dos Armstrong.
Só posso imaginar que estivesse noivo da francesa. Falei com ele sobre o charme das mulheres estrangeiras e mais uma vez obtive a reação que procurava. As lágrimas rolaram pelo seu rosto e ele fingiu que olhava a neve. Resta então Mrs. Hubbard. Ela, permitam-me dizer, desempenhou o papel mais importante do drama, ocupando a cabina vizinha de Rashid. Estava mais exposta que todos às suspeitas. Naturalmente não poderia ter um álibi no qual se apoiar. Seria preciso uma artista para desempenhar o papel de uma senhora naturalmente ridícula, norte-americana. Mas havia uma artista ligada ao caso Armstrong. A mãe, Linda Arden, a atriz. O detetive fez uma pausa. Mrs. Hubbard quebrou o silêncio, dizendo num tom calmo, inteiramente diferente do que usara por toda a viagem. Sempre me atrapalhei com papéis em comédias. A história sobre a sacola foi tola. Isso demonstra que tudo requer ensaio. Nunca imaginei que os trincos ficassem em posições diferentes. Voltou-se para Poirot. O senhor já sabe de tudo, Monsieur Poirot. É um homem maravilhoso, mas duvido que possa imaginar o que foi aquele dia em Nova York. Fiquei como louca de tanta dor, e também os criados, e o coronel Arbuthnot estava lá também. Era o melhor amigo de John Armstrong. Ele salvou minha vida na guerra, esclareceu o coronel. Decidimos então, talvez estivéssemos loucos, não sei, que levaríamos a cabo a sentença da qual Cassete escapara. Éramos 12, ou melhor, 11. O pai de Suzanne estava na França, é claro. Primeiro, pensamos em tirar da sorte quem iria fazê-lo, mas, por fim, escolhemos esta maneira. Foi Antônio, o motorista, quem a sugeriu. Mary arranjou os detalhes com McQueen. Ele adorava a Sônia, minha filha, e explicou como Cassete gastava seu dinheiro para cair fora. Levou muito tempo para aperfeiçoar o plano. Primeiro tivemos de localizar Rashid. Hardman não conseguiu. Então tivemos de obter os empregos para Masterman e Hector. Conseguimos. Em seguida, consultamos o pai de Suzanne. O coronel Arbuthnot exigia que fossem 12. Não gostou muito da ideia da faca, mas concordou ao verificar que ela resolvia vários problemas. Bem, o pai de Suzanne concordou prontamente. Suzanne era sua filha única. Soubemos por Hector que mais cedo ou mais tarde Rashid voltaria pelo Orient Express. Tendo Pierre e Michel trabalhando no trem, a oportunidade era boa demais para ser perdida. Além disso, ninguém de fora poderia ser incriminado. Meu genro tinha de saber, é claro, e ele insistiu em vir ao trem com ela. Hector levou Rashid a escolher para viajar um dia em que Michel estivesse trabalhando. Nós compramos todas as passagens para o carro Istambul-Calais, mas infelizmente não conseguimos uma das cabinas. Estava há muito tempo reservada para um diretor da companhia. Mr. Harris, é claro, não existe. Mas seria horrível ter um estranho na mesma cabina que Hector. E no último momento veio o senhor. Bem, continuou, o senhor sabe de tudo agora. Que vai fazer a respeito? Se tiver de divulgar o crime, será que não pode culpar somente a mim? Eu teria esfaqueado 12 vezes o homem, não apenas devido ao fato de ter sido ele responsável pela morte de minha filha e neta, como também de uma criança que estaria viva agora. Houve mais do que isso. Houve outra criança antes de Daisy. Poderia haver outras no futuro. A sociedade já o condenara. Apenas cumprimos a sentença. Não é necessário envolver todos os outros. São todos bons. Pobre Michel e Mary, o coronel. Eles se amam. A voz ecoava pelo vagão emocionada. A voz que tantas vezes concentrara as atenções das plateias de Nova York. Poirot olhou para o amigo. Você é o diretor da companhia, Bock. Que diz disso? Na minha opinião, Bock pigarreou, prefiro a primeira teoria. Sugiro que seja a solução que oferecemos à polícia yugoslava quando ela chegar. Concorda, doutor? Certamente concordo, disse Constantine. No que toca aos aspectos médicos, acho que fiz uma ou outra sugestão fantástica. Então, disse Poirot, tendo colocado minha solução diante dos senhores,
tenho a honra de desligar-me do caso. Obrigada pela companhia durante toda a leitura deste livro. Um abraço a todos, até a próxima.